Oi, queris. Olha o perfume de hoje. Anaïs L'Original. Tá completando 40 anos, essa coisinha mais linda que fez parte da minha juventude. Quando surgiu essa nova embalagem de Anaïs, eu quis comprar para saber se o perfume estava muito parecido, porque eles falaram tanto que iam fazer o mais próximo possível do original e ainda colocaram l'original. Ai, eu fiquei empolgada. Gente, tá igualzinho como eu me lembro. Eu fiquei muito feliz de encontrar de novo esse cheiro que foi tão importante na minha vida. Anaïs é uma fragrância da Firmenich, foi um briefing dado para 3 casas de perfumaria e quem ganhou foi a Firmenich, com 4 perfumistas trabalhando nessa fragrância. Partiram de um acorde baseado no Lírio do Vale, porque a L'Oréal, quando passou o briefing de Anaïs, disse que queria homenagear uma jovem que trouxesse nesse perfume a juventude, a suavidade, a feminilidade. Não havia muitas expectativas para que essa marca encabeçasse uma nova mulher, a mulher batalhadora. Não, era uma jovem que gostaria de curtir a vida. O nome Anaïs foi inspirado numa deusa persa chamada Anaïs ou Anahit. E essa deusa persa é responsável, segundo a mitologia persa, é responsável pela água ou todos os líquidos. É uma espécie de protetora das águas e de todos os líquidos, inclusive o líquido amniótico. Olha que impressionante. Bom, enfim, ao mesmo tempo em que ela é responsável pela vida, então, ela é também responsável pelas guerras e, portanto, a morte. Então, ela tem uma dualidade. Isso inspirou a Cacharel e a L'Oréal a trabalharem num nome repetido. Se vocês se lembrarem, isso não é novo para a marca Cacharel. Lulu, Anaïs, Amor. Repetir os nomes não é novidade. Então, talvez fosse em 78, mas não é tanta novidade assim agora. E trazer nomes de mulheres também não é nenhuma novidade. Eles têm Glória, Lulu, Anaïs, Scarlett, enfim. O que eu queria mencionar aqui, já antes da gente passar para a fragrância, a forma correta de pronúncia é Anaïs, porque ele tem trema no i. Se você reparar, for lá no Google Translator e colocar só Anaïs sem o trema, eles vão dar a pronúncia como Anê. Mas como tem o trema, é Anaïs. Então, não achem chato pronunciar corretamente, não. Não pensam que você tá falando errado. Tem gente que fala Anais, acho que fica um pouco constrangedor aqui no Brasil a gente falar dessa forma. Outros falam Anê, mas tá errado, gente. O correto é Anaïs, com um pouco de acentuação no i, por causa desse trema, combinado? Vamos prosseguir agora com a fragrância. Essa coisinha linda, essa garotinha que está fazendo 40 anos. Eu me lembro muito bem quando essa fragrância foi lançada, um pouco depois, é claro, ela foi lançada em 78 e eu usei muito essa fragrância por volta de 87, 88, 89, eu não me lembro quantos frascos eu consumi de Anaïs. O que me chamava muito a atenção, Anaïs tinha um frasco parecendo porcelana, lembrava muito os frascos dos séculos 17, 18, e como você não conseguia ver o líquido, você queria descobrir o que tinha lá dentro, qual é o mistério que carrega essa fragrância. O cheiro
Para mim, na época, era um cheiro verde e eu adorava florais verdes, mas ele é branco, ele é totalmente baseado. Partiu, o primeiro perfumista, que foi o Paul Leger, partiu de um acorde em cima de lírios, lírio do vale e jacinto, e depois esse acorde foi completado num buquê de flores brancas. Por que é que ele partiu do lírio do vale? Porque o lírio do vale é muito conhecido internacionalmente como a flor da Virgem Maria, e ele achou que essa relação da jovem, uma jovem que a fragrância queria passar como uma jovem simples, uma jovem sedutora, podia está muito ligada com essa flor. No final das contas, a floralidade branca ganhou toques de gálbano e era por isso que eu sentia esse cheiro verde nela muito intenso. E eu sou bem sensível ao gálbano positivamente. O gálbano tem um cheiro, é um ingrediente com cheiro de folhas amargas e grama cortada. É muito fácil de você reconhecer o cheiro do gálbano. E essa mistura fazia parecer com que as flores brancas estivessem num berço verde. Aliás, falando em berço, ela estava num berço muito mais quente do que qualquer berço de grama cortada. Esse berço era de madeiras quentes e de musk. Gente, a Firmenich é a empresa que melhor. Eu acho que nos anos 90, em que reinaram as fragrâncias cítricas musks, florais musks mais leves, a Firmenich reinou imperiosa, porque ela tem os musks mais lindos do mercado. E aqui ele se enquadra de uma maneira calorosa, junto com algumas madeiras também quentes. Dá para vocês formarem uma ideia já do que é a Anaïs Anaïs? A Anaïs Anaïs é uma floralidade branca, muito, muito intensa, jovem, eternamente jovem. Eu não consigo ver essa fragrância como uma fragrância clássica, uma fragrância madura, como ela já está se apresentando. 40 anos de mercado, já entra para o hall das clássicas, mas eu não consigo vê-la assim. Para mim, ela é uma eterna jovem. E eu tenho umas memórias tão boas dessa fase da minha vida. Foi uma fase em que eu estava descobrindo também as fragrâncias e a paixão que eu viria a ter tão intensa por elas. Eu usava, amava, e era isso, era basicamente isso. Eu não entendia, eu não sabia porquê, mas elas traziam para mim uma felicidade e uma vontade de ver o mundo de uma forma mais alegre, mais divertida. E a Anaïs era isso para mim. Bom, o briefing era para que a fragrância fosse para uma jovem, uma fragrância suave no sentido de não agressiva, embora muitas pessoas encarem a Anaïs Anaïs nos dias de hoje como uma fragrância forte, agressiva. Não era para a época, porque nós estamos falando dos anos 80, ela foi de 78, mas nos anos 80 a floralidade era pesada, gente. E os anos 90, para quem começou a usar perfume nos anos 90, se acostumou com fragrâncias mais leves, aquosas, frutadinhas. E esses perfumões, como a gente conheceu até os anos 70, 80, eles começaram a sumir do mercado. Alguns até realmente desapareceram, mas adoro a ideia de que a Anaïs Anaïs tenha ficado até os dias de hoje. Como eu dizia, a Anaïs Anaïs veio para uma menina, para uma jovem, uma adolescente, uma jovem, 20 e poucos anos, e ela veio numa época em que a maioria das fragrâncias das quais se comentavam eram Dior, Chanel, com aquelas opulências clássicas,
Até mesmo o Charlie, da Revlon, que tinha sido lançada nos anos 70 para a mulher se empoderar no ambiente de trabalho, até aparecia na propaganda a mulher vestida com um terninho e gravata, como dizendo, agora eu sou o homem desse ambiente. Anaís não era assim. Ela não veio para se impor, ela veio para agradar. E tinha uma coisa que agradava muito, fora o frasco, que era uma gracinha. Ela custava 30% menos do que uma fragrância regular. E isso é maravilhoso para qualquer jovem que está querendo fazer sua compra de fragrâncias, quer se perfumar. Então, olha que dica aqui para vocês que trabalham na indústria de perfumaria, como agradar um jovem. Mas, gente, tem que pôr um suco parecido com o de Anaís, tão rico quanto. Não é para economizar 30% fazendo um frasco de plástico, uma fragrância frutadinha, levezinha, que isso vira uma splash. O que eu queria dizer é que Anaís está vencendo o tempo. Essa fragrância ainda me emociona. Hoje, quando eu passei para falar com vocês, eu comecei a ter recordações e comecei a buscar fotos daquela época. E aí eu falei, se concentra, Ellen, se concentra. E outro dia eu fui até a Drom, uma casa de perfumaria que eu já falei para vocês. E eu cheguei lá, o Olivier, perfumista, assim que eu entrei, ele falou assim, você tá usando uma fragrância dos anos 80. Não fala, não fala. É Anaís. Ai, gente, essa fragrância é simplesmente marcante. Ela é muito reconhecível. Qualquer pessoa que já usou ou que venha a usar Anaís conhece esse cheiro maravilhoso. E aí quando você descreve, é um lírio do vale, tem jacinto, tem tuberosa, tem gardênia. Daí as pessoas falam assim, mais um floral branco? Então prove, gente, prove. Mas provar não significa sair com uma fita na mão de uma loja. Ponha na pele, namore bastante. Essa daqui é um EDT. Um eau de toilette normalmente tem mais frescor. Eu sempre digo para vocês que eu prefiro os EDPs, tudo, mas essa daqui eu sempre usei o EDT. É uma fragrância deliciosa. Aliás, eu nem sei, eu nem chequei, gente, se essa fragrância, o L'Original, foi feito em outra versão que não o de toilette. Então, eu depois checo e coloco no texto se foi feita. Mas o EDT, o eau de toilette, é fresco, tem esse frescor super apropriado para a gente usar no Brasil, essa delícia que explode no ambiente e dura por horas e horas e horas. É um frescor de flores brancas e um calor de madeiras quentes e de musks maravilhosos. Espero que vocês conheçam essa senhorinha que para mim será uma eterna criança.